Graças a Deus, meus irmãos. Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa live e nossas gravações aqui para o YouTube, Facebook, canal ativo lá, PR Horácio Vaz. Entra lá, irmão, você vai ver mensagens da parte de Deus. Nos ajude a divulgar esse canal. É para a glória e para a honra do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui emboçados no livro de Tiago. É um livro bem temático. E vamos dar continuidade na sequência aqui. Tiago, capítulo 1, verso 1, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam disperso. Sabemos, irmãos, que Tiago ele escreve essa carta dele para encorajar os irmãos crentes judeus que foram dispersos lá atrás, no mártir lá do Estevão, né? Ou seja, na morte de Estevão. Eles eram crentes, judeu crente, mas com o mártir de Estevão, ou seja, o apedrejamento, a pedrada que Estevão levou por nós, né? E os irmãos tudo dispersaram, ficaram com medo, entendeu? Eu acho que hoje não é diferente, né? Muitos irmãos estão dispersos porque estão com medo. Então eu creio que Deus nos revela essa palavra que está gravando lá no canal, no YouTube também, para nos encorajar e para nós corrigir também. Ele corrigia lá os irmãos sobre a crença errônea que muitos vinham praticando na época, porque o judaísmo lá já era forte naquela época. Imperava dificuldade lá para eles. Tiago, nesse momento aqui, nessa cultura, apacentava, era pastor da igreja grande lá em Jerusalém, e o objetivo dele era encorajar e corrigir os irmãos do erro que cometiam, ou seja, que cometiam lá a respeito da natureza da fé. Só a fé salvifica. E dando sequência, ele também escreve para exortar e instruir os irmãos lá a ler mais, ou seja, o leitor é concernente ao resultado prático da sua fé. Precisamos ler, precisamos buscar conhecimento para não sermos confundidos. A Bíblia é clara, a Bíblia é uma fonte de sabedoria para nossas vidas. É uma bússola para nós caminharmos conosco aí nesta viagem. Isso é uma viagem no mundo espiritual. Temos que ter conhecimento básico, pelo menos o básico aqui, para a gente saber o que está falando, o que está pronunciando, o que está ensinando ou o que está praticando. E esses irmãos judeus lá, devido ao episódio lá da morte de Estevão, dispersaram, ficaram com medo. E Deus levanta através de Jesus Cristo Tiago. E Tiago sabia que eles estavam passando lá por duras provações. Não é fácil você estar disperso da sua pátria. Você está em local diferente do seu estado, da sua pátria. Quando você está na sua pátria, você tem segurança, você tem proteção. Agora, quando você dispersa, você peregrina, aí fica mais difícil. E Tiago estava vendo a dificuldade deles. E esse judeu era importante lá para o ministério da época lá em Jerusalém. Eram homens, anciões, homens de experiência, mas estavam dispersos. Eu conheço várias pessoas que estão assim, que estão dispersos, que outrora lá já foram produtivos na obra de Deus, mas hoje estão dispersos, estão com medo, ou seja, voltaram lá para dentro da caverna. Só que eles esquecem que tem a promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus
ainda que esteja morto, ressuscitará. Imagina a caverna. Você pode esconder aonde você quiser, meu irmão. Mas se você está debaixo da promessa de Deus, se você já foi produtivo lá atrás, já experimentou a graça de Deus e se dispersou, pode ter certeza que Deus nunca desistiu de você. Você pode querer se esconder aonde quer que for, mas o Senhor vai te achar. E a hora que Ele te achar, Ele vai te chamar para uma conversa. Aí é a hora de o Senhor te corrigir novamente, te encorajar novamente, te instruir novamente. Por quê? Ele vai dizer para você: aleluia, eu enviei o meu único filho lá para morrer por você, deu a vida por você, e agora você foge, você está escondido? Não, meu irmão, levanta a sua cabeça, enche o peito de Deus e passa por cima das transgressões. Supera o passado, porque Deus ainda tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para a sua igreja. Deus tem coisa grande para o nosso ministério, para nossas vidas, para a nossa família. Não é agora em tempos difíceis que vamos nos dispersar, não. Pelo contrário, vamos nos unir. Vamos buscar força no Senhor. Vamos buscar encorajamento do Senhor. Porque somente assim podemos voltar e podemos continuar sendo produtivos na obra de Deus. Quando falo produtivo, lembra quando tu pregava, muitas almas rendiam ao Senhor? Lembra quando você ungia alguém com óleo da unção lá de frente do altar e a pessoa testemunhava que era curado? Olha que privilégio! Eu quero lhe contar um segredo de Deus para você. Saiba de uma coisa: a unção de Deus ainda está nas tuas mãos. Saiba que um abraço seu pode curar alguém. Então, não fuja não, meu irmão. Levante a cabeça e caminha. Aleluia. Tiago era irmão do Senhor Jesus Cristo, mas sempre foi omisso ao nosso mestre, sempre obedeceu. E quando precisaram dele para pastorear em Jerusalém, ele de imediato se prontificou. Eu acredito que ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus espera de nós nesse século 21 ainda é atitude. Temos que ter atitude na presença de Deus. Não ser aquele cristão da mesmíssima, não. Rapaz, Deus batizou com o Espírito Santo. Deus te deu os dons. Aleluia. Deus te tem dado saúde. Deus tem guardado as nossas vidas. Não é qualquer epidemia, qualquer transição aí que vai nos abater, não. A igreja do Senhor continua triunfando na terra. Aleluia. E é por esta graça que eu estou aqui, fazendo o querer de Deus. E o Espírito Santo que revela segredos para mim: grava essas mensagens. Grava um livro de Tiago, um livro de personalidade forte. Esse livro é óbvio que não é água com açúcar, não. Porque você ser encorajado não é tarefa fácil. Nesse tempo de dificuldade, você ser corrigido não é para qualquer um, não. É para quem quer morar no céu. É para quem quer seguir avante. Quem quer seguir avante, ele é obediente, ele é corrigido e é instruído também pela palavra e é encorajado por Deus. Era isso a finalidade de Tiago lá para os irmãos dispersos. Mas eles estavam passando por duras provações. Eu sei que na provação que você sabe quem é quem. É na prova que você sabe quem é irmão em Cristo. É na prova que você sabe quem é aquele amigo que você pode contar com ele. Aleluia.
Porque amigo, meu irmão, não é aquele que dá um tapinha nas tuas costas, mostra os dentes para você e depois desaparece. Amigo e irmão em Cristo ainda é aquele que chora com você, é aquele que oferece o ombro para você. Este é irmão em Cristo. Eu sei que esta tarefa em século 21 está quase que extinta, mas ainda tem os remanescentes na terra, Allah, show, aleluia, que não dobraram os seus joelhos para a vaidade pessoal, não dobraram os seus joelhos para a circunstância da vida que encontramos, para a dificuldade, mas eles continuam firmes na presença de Deus. E é isso que Tiago estava relatando lá para nossos irmãos em Jerusalém, principalmente para nossos irmãos judeus que estavam passando por um momento de duras provações. Porque você tão disperso, meu irmão, é uma perseguição total. É uma perseguição total. E se você não tiver encorajado, corrigido, instruído, você pode até negar a sua fé. Meu Deus, pense numa tarefa difícil, uma perseguição, quando você nega a sua fé. Não faça isso não, meu irmão. Com toda a sua dificuldade, com toda a sua fragilidade e com toda a sua limitação, diga: Senhor, eis-me aqui. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu dependo do Senhor. Se é uma coisa que o Senhor, nosso Deus, se agrada, quando nós descemos na sua presença, descemos quer dizer, se humilhamos na presença dEle. Quando nós se humilhamos na presença de Deus, Ele próprio nos exalta. Nos exalta. Coisa linda de Deus, irmão. É uma maravilha a graça através da palavra. Esses irmãos estavam passando por duras provações, mas eles estavam também sendo tentados a pecar. Porque o adversário fica de redor, né? Procurando alguém para que ele possa tragar. Ele achar uma brechinha, ele entra. E se o cristão estiver fragilizado na fé, estiver fraco na fé, estiver sem coragem, estiver sem correção, e se tiver sem instrução também, ele é uma presa fácil para o adversário. E Deus não quer isso nem para você, nem para a igreja, nem para a sua família, nem para ninguém. Ele quer que nós se arrependamos cada dia mais e viemos adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então estamos sendo tentados ali a pecar também. Sabe aqueles convites, né? Ah, não, vamos lá para o lugar que lá você vai ser abençoado. Não faça isso não, meu irmão. Fica onde Deus te colocou você. Pode até não estar tão bem aí. Você pode estar sendo desprezado. Mas essa aprovação vai passar. Agora não ceda às tentações. Que quando você cede à tentação, você está perdendo o vínculo com Deus. Então não faça isso. Se Deus te colocou aí, é aí que Ele vai te abençoar você. É aí que Ele vai te encorajar você, instruir você. Você pode até ir, mas primeiro Deus vai tratar com você. E nesse tratamento de Deus para com nossas vidas, vem as provações, vem a dispersação, vem as duras provações, vem. Mas isso não é para te prejudicar não. Isso é para o teu e o meu amadurecimento. Aleluia. Que o crente maduro, o crente corrigido, o crente encorajado e o crente instruído, meu Deus, não tem tempestade que faça ele se abalar não, meu irmão. Pelo contrário, a maré está se levantando e está glorificando.
Ele sabe que maior é o que está com ele. Ele sabe de quem que está recebendo instrução. Ele sabe por quem está sendo corrigido e por quem está sendo encorajado. Então busque a palavra. Esse livro de Tiago é um livro bem pacífico, mas também exortativo, de encorajamento. Aleluia! Eles estavam sendo ali tentados a pecar. Alguns deles ali estavam sendo humilhados pelos ricos. Irmão. Os ricos, eles gostam de humilhar os pobres. Mas Jesus sempre amou os pobres, né? Onde tinha uma classe, uma aldeia de pobre, lá estava o mestre. Olha que coisa linda. O nosso mestre ama você, meu irmão. Não sei qual a sua necessidade, a sua fragilidade, não sei. Mas ele conhece a você, ele sabe o que você necessita. Ele sabe do que você precisa para continuar representando ele aqui na terra. Aleluia. Então não desista não. Não ceda às tentações humanas. Não ceda aos assédios humanos. Porque hoje, irmão, esse assédio humano está sendo um caos. Um caos. Você sabe o que é o assédio humano? É quando alguém quer se apresentar melhor do que você, quer falar melhor do que você, quer ocupar o teu lugar. Esse é um assédio. É o famoso puxa-tapete que eles falam, né? Mas não ceda a essa tentação não, irmão. Fica firme. Ainda que seja momento de lágrima, mas no momento certo, Deus irá te exaltar. Deus irá te colocar em cima. Aleluia. Fica em paz. Descansa no Senhor. Que as provações, as tentações, elas estão aí, ao nosso redor. Muitas vezes você está sentado ao lado de alguém que se parece até um ilustre irmão, um amado irmão. Mas será que o Espírito Santo está lá? Eu me preocupo com isso. Eu tenho frequentado convenções de grande porte, tenho frequentado reuniões de obreiro de grande porte, e eu fico observando e refletindo aquilo para mim. E diz: Senhor, me guarda, Senhor. Me guarda, Senhor. Porque as tentações são muitas. Os assédios são muitos, irmão. Nesse exato momento, tem alguém te observando. Tem alguém esperando a oportunidade para entristecer o seu ministério, a sua família, para fazer você parar. Sabe por quê? Porque ele não se conforma de ter perdido eu e você para Jesus. Aleluia. Mas o que está conosco, meu irmão, sempre foi e sempre será maior. Aleluia. Aleluia. Ele disse, Jesus Cristo próprio: não negue o meu nome. Aleluia. Porque aquele que negar o meu nome, eu negarei o nome dele diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Olha que coisa, a responsabilidade é muito grande ter esse nome, cristão transformado, cristão encorajado, cristão corrigido e cristão instruído na palavra. Aleluia. Você pode dizer: pastor, mas eu não tenho tanta sabedoria, não tenho tanto conhecimento. Irmão, entra lá no seu quarto, dobra o teu joelho, que Deus é fiel para revelar coisas grandes e inefáveis para a sua vida. E você vai superar a tristeza pela alegria. Você vai superar o desânimo pela força do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Não é fácil você ser humilhado por alguém. E eles estavam passando isso lá. Algum membro da igreja estava buscando posições de liderança. Olha que profundidade isso. Estava sendo humilhado pelos ricos. E Deus só observando através do nosso pastor Tiago. Meu irmão. Outros buscando posições, é o que eu acabei de citar. Assédio pessoal. Assédio pessoal é uma profundidade grande que o tempo é escasso aqui para nós entrar nesta área do assédio pessoal. Só dar aqui uma lapidada. É aquele irmão que diz assim, não pastor, eu prego melhor do que ele. É aquele irmão que diz assim, não pastor, se fosse comigo era diferente. Pastor, se você quiser eu vou. Não vai nada, irmão. Se o Espírito Santo não dá inspiração, você nem consegue sair da tua casa. Tudo que nós fazemos é pela inspiração de Deus. Então sem essa aí, eu posso, eu faço, eu sei. Isso é verdadeiro assédio, irmão. Fica na posição que Deus lhe chamou. Fica na posição que Deus lhe colocou. Porque uma hora dessa, o Senhor vai te chamar. E quando Ele te chamar, não tem barreira que segura, meu irmão. Não tem barreira que segura. Você acha que o Senhor não vai lembrar de você, não vai lembrar de mim? Se antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia quem era nós. Aleluia. Eu sou feliz por isso. Não tem nem ouro e nem prata, mas ainda tem Deus que revela segredo, irmão. E até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. Ele é o único que não deixa nós confundidos e nem embaraçados. Aleluia. E tudo que tiver encoberto, a luz vai chegar aí. E vai vir à tona aquilo que está encoberto. Ele é fiel, meu irmão, para colocar no lugar tudo aquilo que estiver fora. Ele é fiel para fazer isso. Então não se preocupa não com a tentação, com a provação, com as pessoas que te humilham. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso nas congregações. Pessoas se humilhando, outro irmãozinho pobrezinho. Às vezes não tem nenhuma bicicleta para andar. Tá cheio assim, ó. Só que aquele irmãozinho que não tem nenhuma bicicleta para andar, ele tem a revelação de Deus na sua vida. Ele tem a graça. Aleluia. E para ele não faz diferença nenhuma andar de pé, ou andar de carro, ou andar de bicicleta. Ele quer glorificar a Deus. Por isso que eu fico feliz quando eu chego na congregação, eu vejo o irmãozinho simples, que o seu sapato está até surrado, sua roupa está batida, mas ele está lá, falando de mistério com Deus. Ele está dizendo, Jesus, eu estou aqui ainda. Jesus, eu sou carente de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Sabe aquela oração simples? Aquela oração de humildade. Como isso o meu coração se alegra, irmão. E Deus se alegra também com isso. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele sabe. Ele sabe. E muito desses irmãos lá sempre, Deus conhece, irmão. Obviamente que não vai dar para ele um Cherokee da vida, né? Primeiro porque ele não tem sabedoria para adquirir uma carteira nacional de habilitação. Segundo, ele não tem condições de pagar o IPVA. Então Deus vai fazer como? Vai alegar ele mandando a porção do céu sobre a vida dele. Então Deus vai dar para nós, segundo a nossa necessidade e as nossas condições. Você não sabia disso, não sabia, mas você não pratica, né?
Fica aí na direção de Deus, que Deus tem coisa grande, meu irmão. Não desista do teu sonho, não. Deixa as provações aí. Deixa os ricos te humilhar. A maior riqueza é sua, a maior riqueza é nossa, é minha. Nós vamos morar lá. Aleluia, nas cidades celestiais, ruas de ouro. Aleluia. Não se preocupe com aqui não, aqui tudo é transitório, aqui tudo é passageiro. Tudo vai ficar aí. Tudo vai ficar. Às vezes a pessoa humilha o outro, mas esquece que a morte vai chegar para ele também. E quando chegar, ele não tem direito nem de escolher a roupa que vai pôr nele. Viu? Lembre disso. Que Jesus é melhor. Que a graça salvifica é melhor. Que ser humilhado é melhor. Viu? Na hora certa Deus vai nos exaltar. Aleluia. E dando aqui encerramento, meu irmão, mais esse tópico. Enquanto os outros estavam sendo humilhados ali pelos ricos, alguns membros da igreja estavam buscando posições. Você conhece alguém assim? Ele está na igreja só com interesse. Só com interesse. Ele esquece, irmão, da onde foi que Jesus tirou ele. Mas o príncipe desse mundo cega ele. Que ele não gosta de ser encorajado, ele não gosta de ser corrigido, e ele não gosta muito menos de ser instruído. Ele acha que ele sabe, ele acha que ele pode. Às vezes quer saber mais do que o nosso pastor, irmão. Meu Deus do céu, eu fico perplexo com certas coisas que eu vejo. Mas a gente tem que ver, calar e orar. Senhor, é a tua casa. E se você for corrigir o cidadão desse, você vai arrumar um problemão, irmão. E Deus não quer se arruma problema, não. Ele quer que você glorifique e adora Ele. Aleluia. Então não se preocupa com isso não, irmão. Esquece posições. E posições de liderança. Se você souber, irmão, o que é uma liderança? Você dizia assim, Senhor, me deixa eu como cooperador mesmo. Senhor, me deixa eu como diaconato da tua casa, que eu vou te servir, Senhor, com dignidade. A partir que você assumiu a liderança, irmão, você vai ver o que é um parafuso apertado. Você vai ver que é uma porca apertando o parafuso. E muitas das vezes sem óleo e sem azeite. É onde você chora e ninguém vê as suas lágrimas. Viu? Então deixa esse negócio de liderança para lá. Deixa o Senhor agir por você. Não queira buscar liderança sem ser chamado. Aí Deus envia primeiro e prepara depois. Ó, não entra nessa não, rapaz. Primeiro Deus prepara, depois Ele envia. Se você for lá sem preparação, você vai ser frustrado. Viu? Ser frustrado. Conheço muitas pessoas que não quiseram aceitar a correção, não quiseram aceitar a instrução do nosso presidente, não quiseram ser encorajados por ele, acharam que tinha capacidade, que falavam 2, 3 idiomas, venderam suas propriedades aqui e foram. Aí voltaram, com a mala quase vazia, e hoje pagam um aluguel aqui. Você acha que Deus se agrada disso? Ó, não. Primeiro Deus quer nos instruir, nos encorajar, para depois enviar. Então não fica buscando posições não, meu irmão. Se alegre com aquilo que Deus te deu, e a vitória será grande em nome de Jesus. Eu vou dar mais uma pausa aqui, meu irmão, e logo depois nós damos prosseguimento aí, porque nós estamos apenas começando aqui o livro de Tiago. Depois nós vamos falar sobre unção, sobre o azeite, e aí sucessivamente. Amém? Deus em Cristo Jesus abençoe. Receba um abraço aí, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que o Senhor tem nos dado vitória. Estamos aqui nos retornando às nossas gravações aqui, para a glória de Deus, estamos dando continuidade. Deus tem nos preparado esta oportunidade de estarmos gravando novamente as mensagens lá para o YouTube, canal PR Horácio Vaz. Vamos a uma palavra aqui da parte de Deus. Eu orando a Deus, pedindo direção, o Senhor me deu a graça de estar ministrando aqui no livro do profeta Tiago, nosso irmão Tiago, esse moço que é uma referência para nós. Eu estarei gravando uma sequência de mensagem aqui pelo livro de Tiago. Capítulo 1 é a mensagem que nós vamos dar início hoje. Aleluia. Eu quero, com grande satisfação, agradecer a todos os irmãos que têm orado por nós. Agradecer também o nosso irmão pastor Gilson de Oliveira, que tem nos dado um apoio nestas gravações, que tem nos patrocinado, tudo para a glória de Deus. A gente sozinho não consegue fazer nada, mas Deus prepara tudo. Deus prepara o deserto. E vamos à sequência do estudo aqui do livro de Tiago, capítulo 1. Que diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, ele o saúda. E eu digo amém para esta palavra. E mediante essa palavra, meus irmãos, eu quero orar com você. Coloca sua mão no coração aí e ore comigo. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, somos gratos, Senhor, pela esta oportunidade que o Senhor tem preparado para todos nós. Estamos aqui para fazer o teu querer, Senhor. Para nós temos esta graça do Senhor para ministrarmos esta palavra, Senhor. Nos dá inspiração, porque somente o Senhor pode nos dar inspiração, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro neste momento, Pai. Quero pedir a bênção sobre aquelas famílias, aqueles irmãos que estão um tanto dispersos, que estão afastados, que estão indecisos, Senhor. Que esta palavra possa ir ao encontro de cada um deles, ó Pai. E teu nome seja glorificado. Seja conosco, em nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço, Pai. Amém. Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando, meu irmão. Nós vemos que a carta de Tiago aqui para nossa meditação, para nossa reflexão, é muito importante, irmão, esse livro de Tiago, essa carta do apóstolo Tiago. E é com prazer que a gente vai esboçar aqui essa palavra de Deus. Não é aquela mensagem tão eloquente, mas é uma mensagem para você refletir, para você pensar no dia a dia, no seu ministério, na sua família. Porque o livro de Tiago, irmão, ele começa um estudo de uma profundidade imensa. A gente, como ser humano, a gente é limitado até para entender muita coisa na Bíblia, somente de joelho no chão, somente pedindo a misericórdia de Deus, pedindo esclarecimento do alto céu, porque somente o Senhor, Ele pode nos orientar, Ele pode nos ajudar nesta tarefa tão árdua que nos foi incumbido de transmitir esta palavra. Nós estudamos, nós praticamos, nós testemunhamos, mas não tem sido fácil, meus irmãos. E esse livro do nosso irmão Timóteo é como a Bíblia diz claramente: começar o estudo da palavra de Deus em qualquer livro
ou seja, qualquer estudo de qualquer livro dentro da Bíblia. É como nós fazemos uma viagem. Se refletindo bem, como nós fazemos uma viagem. E para nós fazermos a viagem, nós temos que decidir antes para onde vamos e o que devemos esperar nesta viagem. E o que devemos ver também nesta viagem. Então, a meditação da palavra é como uma viagem. É você meditar na palavra de Deus no mundo espiritual. É uma viagem, irmão. E só entende isso quem é espiritual. Porque a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum. Ela não é um livro corriqueiro, não. Ela é um livro sagrado. É a palavra de Deus. E para nós conseguirmos a entender, é como se fosse uma viagem. Nós temos que se preparar para a viagem. Para onde vamos, para onde passamos e o que nos espera nesta viagem. E eu tenho essa experiência porque já viajei muito. Na minha vida missionária eu já viajei muito, irmãos. E encontrei muitas coisas difíceis nessas viagens. Passamos muitos momentos difíceis nessas viagens. E assim é a palavra de Deus. Nós vamos encontrar altos e baixos. Vamos encontrar momentos de alegria, mas vamos encontrar momentos também que temos que chorar. Porque numa viagem pode aparecer alguma surpresa. E muita surpresa dessas não será agradável aos nossos olhos. Mas quando nós permanecemos nesta caminhada, nesta viagem, com o Senhor nosso Deus, com o Espírito Santo nas nossas vidas, a viagem, por mais difícil que seja, ela se torna fértil, ela se torna alegre e ela se torna segura. A carta de Tiago é um livro prático. Esse livro é considerado um livro de provérbio do Novo Testamento. É um livro que traz poesias exortativas, poesias alegres, mas também traz repreensão e também traz exortação para nossas vidas. E é necessário nós passarmos por isso em nossas viagens espirituais. Muitas pessoas não gostam de passar por esses momentos, mas é necessário passar para o nosso amadurecimento. Nós vamos observar no decorrer das gravações dessa carta de Tiago. Nós vamos ver para quem ele escreveu, aonde foi que ele escreveu, tá certo? Então observe e me acompanhe aí pelo canal, são mensagens temáticas. E o tema aqui é Tiago, o nosso irmão Tiago. Então, como disse aqui, a carta de Tiago é um livro prático e esse livro é considerado como livro de provérbio no Novo Testamento. Tiago é mais pregador do que escritor. Você conhece alguém assim? Eu, por exemplo, sou mais pregador do que escritor também. Deus tem me dado essa graça do discipulado. Então eu sou mais pregador do que escritor. E como se ele nos agradasse pela lâmpada, fitasse os olhos em nós e falasse conosco algo urgente. Um dos grandes problemas que a igreja está enfrentando era colocar em prática aquilo que eles professavam. Isso lá já no tempo de Tiago. A cultura da época lá já não era fácil para administrar. Aleluia. Esse também é o problema da igreja contemporânea. Aleluia. E daí a pertinência e a urgência de estudarmos e pregarmos o livro de Tiago. Aleluia. E eu acho esse livro muito lindo porque ele nos traz esse esboço maravilhoso. Esse esboço que nos enriquece dentro da palavra.
Por exemplo, Tiago, ele observa aqui para nossas vidas, ele destaca aqui para nós 3 itens importantes nessa carta dele. A leitura que eu fiz aqui, no capítulo 1, diz que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve para quem? Para as 12 tribos lá de Israel, os judeus que contemplaram de Estevão, e pela perseguição eles se dispersaram. E Tiago, como seu ministério fértil, grande lá em Jerusalém, ele escreve isto. E o primeiro tópico aqui, ele escreve para encorajar aqueles crentes judeus que estavam dispersos e que enfrentavam várias provações e que punhavam a sua fé em prova. Meus irmãos, não é fácil você passar por provações, mas nós temos que glorificar a Deus que antes de nós, muitos dos nossos irmãos já passaram provações para que nós possamos estar aqui hoje. Então, se você está passando por provações, meu irmão, alegra, descansa no Senhor, porque lá atrás alguém já passou provação por nós, para nós estarmos aqui hoje. Aliás, nós não éramos nem dignos de estar aqui, né? Mas Jesus passou pela cruz, pela pior morte da época, para que eu e você estivéssemos aqui para adorá-lo, para saber que só Ele, a quem podemos socorrê-lo. Aleluia. Então, primeiro, Tiago escreve essa carta para encorajar aqueles crentes judeus que estavam enfrentando lá várias provações e punhando a sua fé em prova. Não é fácil não, meu irmão. E segundo, ele escreve aí para corrigir os que estavam dispersos. Não são todas as pessoas que aceitam correção. Não são todas. Mas esses irmãos judeus já eram crentes em Jesus Cristo. Já eram crentes no Senhor. Então eles criam no Senhor. Mas ninguém ou poucas pessoas gostam de ser corrigido. É muito fácil você até corrigir alguém. Mas quando o Senhor nos corrige, muitas vezes não queremos aceitar. Mas é necessário sermos lapidados. Quando a Bíblia diz que nós somos como ouro de Ofir, você nem imagina o processo de um ouro de Ofir. A lapidação que passa um ouro de Ofir para ele ter a beleza que tem e o brilho que tem. Assim somos nós. Então, segundo, ele escreve para corrigir muitas coisas errôneas que estavam acontecendo no meio deles. Muitas crenças. O judaísmo imperava na época. Os falsos, os libertinos. Enfim, ele corrige. Primeiro, ele encoraja. E segundo, ele corrige a respeito da natureza da fé. A fé salvifica. Então, somente através da fé. Mas muitas das vezes, para nós não sairmos fora da nossa linhagem, da nossa viagem, é necessário nós sermos encorajados e sermos também corrigidos. Quantas pessoas que eu conheço que ele aceita tudo, mas quando chega na hora da correção, você não conta com ele mais não. Que ele gosta de tudo, menos a correção. Menos a correção.
E se você não for corrigido, você também não vai ser encorajado. Então é necessário, ser um processo da nossa viagem espiritual, na caminhada com Jesus Cristo. Temos que ser corrigidos. E Tiago escreve para correção deles, a respeito da natureza da fé. A fé salvifica. E terceiro aqui, para nós darmos continuidade, ele também escreve para instruí-lo. Olha que coisa linda. Primeiro, ele encoraja. Segundo, ele corrige. E terceiro, ele instrui. Como é bom a gente ser instruído por alguém que tem o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo do conhecimento. Nós temos que ter a hombridade nas nossas vidas, meus irmãos, para reconhecermos que somos limitados, que necessitamos de ajuda de alguém mais sábio do que nós. E sempre vai ter alguém mais sábio do que nós. Nunca seremos o dono da verdade, nunca sabemos quase nada. Tudo que sabemos é pela fé, pela coragem, pela correção e pela instrução. Se eu estou aqui, meus irmãos, porque fui bem instruído. E aquele que é bem instruído, não é qualquer vento, não é qualquer tempestade, não é qualquer olhar feio que vai desencorajá-lo, não. Pelo contrário, vai encorajá-lo ainda mais a prosseguir na sua viagem. Eu disse aqui no esboço que essa carta é como uma viagem. Você vai encontrar paisagens bonitas na viagem, alegria, mas você vai encontrar também tempestades nessa viagem. Você vai encontrar nessa viagem lugar de sequidão. O que é sequidão para você? Sequidão, para mim, é quando você chega numa viagem, você se apresenta e alguém vira as costas e comenta de você. Da onde que apareceu isto? Isto é um deserto de sequidão, meu irmão. Coisa mais difícil para o ser humano, principalmente para o cristão, quando alguém vira as costas para ele. Mas eu quero lhe informar uma coisa da parte de Deus nesta tarde. Quando alguém vira as costas para nós, o Senhor Jesus Cristo, através dos seus mensageiros, chega para você e abre uma grande porta para você passar cantando o hino da vitória. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer, possa te encorajar, mas você também possa ter a hombridade de ser corrigido, meu irmão. Quando alguém é corrigido, com certeza ele é obediente. E quem é obediente busca para si instrução. Coisa linda é você conversar com a pessoa mais instruída do que você. Mais instruída. Quando a gente anda com alguém mais instruído, ele se torna uma referência para nossas vidas. Quando, na minha juventude, o meu primeiro pastor, homem simples, mas com a sabedoria esplêndida da parte de Deus, e ele dizia para nós ainda adolescentes na nossa juventude, ele dizia para nós: nunca ande com alguém menos crente que você. Se você quer prosperidade na sua vida, na sua jornada, na sua viagem espiritual, ande sempre com alguém mais espiritual do que você. Porque esse alguém mais espiritual vai te encorajar. Esse alguém mais espiritual vai ajudar você
a se corrigir, a se policiar. Porque nós somos falhos, irmão. E muitas das vezes temos que ter essa hombridade de ser corrigido por alguém mais experiente do que nós.